primeira música, a mensagem musical da Marina que nós ouvimos, eu gostaria de repetir o texto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste momento, você que tem alguma coisa para trazer aos pés do Senhor, no seu coração, angústia, aflição, que você queira, neste momento, pode vir aqui à frente que nós estaremos depondo aos pés do nosso Deus as nossas angústias, as nossas aflições, questões de trabalho, questões familiares, o que está lhe incomodando. Você pode vir aqui à frente e nós estaremos orando também por você. Vamos ficar ajoelhados para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por esse dia que se findou. Queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para ouvirmos a tua palavra. Neste momento, Pai, te imploramos de todo o coração que o Senhor nos perdoe ao estarmos em tua presença, que o Senhor limpe os nossos corações, que o Senhor viva em nós, e elevamos a ti, Pai, os pedidos de todo esse povo aqui, os que puderam vir, os que ficaram nos seus cantos, nos bancos, que tu possas, Pai, com o teu poder, atender a cada pedido aqui que vai em cada coração. Temos problemas familiares que levamos a ti, Senhor. Atenda e solucione segundo a tua vontade. Questões de relacionamentos, questões de pais e filhos, que tu possas colocar a tua mão. Temos questões também, Pai, de desemprego, que tu possas abrir as portas e não permita que nenhum filho teu passe necessidade, que passe por privações, que tu possas suprir todas as suas necessidades como o Senhor nos prometeu. Atenda, Pai, também a esses pedidos. E temos também, Senhor, pedidos de saúde, sobre saúde. Que tu possas atender aos nossos irmãos que estão com problemas de enfermidade. E nesse momento te pedimos em especial uma bênção sobre a irmã Maria Dias, que ela possa ter a tua mão poderosa sobre ela, diante da sua doença, diante da sua dificuldade. Esteja também com a sua família, com a sua mãe, que tu possas carregá-la em tuas mãos. E esteja também com todos os nossos queridos aqui, que estão enfermos, e queridos nossos também que não puderam vir, que o Senhor possa dar a cura segundo a tua vontade, Pai. Sara os nossos corações e nos colocamos em tuas mãos, entregamos nossas vidas a ti. Transforma-nos e habite em nós para que possamos receber o teu Santo Espírito, e que ao sairmos daqui as pessoas vejam que estivemos contigo. Viva em nós, Pai, e ser presente durante este culto, que o teu Espírito possa falar através do Jorge, que ele seja um instrumento usado por ti. É o que te peço e te agradeço em teu santo nome. Amém. Anúncios. Boa noite. Que bom que você está aqui conosco. O irmão Cláudio, ele disse que hoje é o quarto domingo. Na realidade, na prática é o terceiro, porque domingo passado nós não tivemos a continuidade desta série profética. Então nós estamos falando sobre esses temas. Hoje é o terceiro domingo.
E hoje nós vamos falar sobre os 144 mil. Quem são? A Bíblia fala sobre os 144 mil e nós vamos identificar este povo. Quem é este povo? Quem são essas pessoas? Muito bem, queridos, pode colocar lá agora para o nosso tema de hoje. Quem são os 144 mil? Eu sei que esse tema é um tema, no mínimo, curioso. Com certeza você já leu sobre esse tema, já ouviu falar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas sempre fica um pouquinho de dúvida. Quem são os 144 mil? Quem são os 144 mil? Nós faremos parte deste grupo? Nós não faremos parte deste grupo? Este grupo é um número literal? Muito obrigado. É um número literal? São 144 mil pessoas? Ou é um número simbólico? É isso que nós vamos tentar descobrir. E o que nós temos a ver com isso? Eu e você, que nós estamos aqui nesta noite. Então vamos lá, vamos tentar pesquisar, começando pela Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Apocalipse 6, 17. Eu vou pedir, caso você veja alguém do seu lado que esteja sem a Bíblia, um amigo convidado, alguma pessoa que está sem a Bíblia, por favor, sente-se ao lado dessa pessoa, compartilhe a Bíblia para que todos possam acompanhar. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Apocalipse 6, 17. É uma pergunta muito importante, porque faz um link entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do Apocalipse. A pergunta que está no versículo 17 é o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou quem é que pode ficar de pé? Só para nós entendermos um pouquinho o contexto dessa pergunta. Apocalipse capítulo 6 traz para nós a descrição dos 7 selos do livro do Apocalipse. Na realidade, 6 selos. O 7º selo é registrado no livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Mas entre o 6º selo e o 7º selo tem esta pergunta. Tem um intervalo, que é o capítulo 7. O que são os 7 selos do Apocalipse? É claro que isso é um tema para uma pregação, certo? Mas de forma assim bem geral, para você entender. Os 7 selos do Apocalipse representam 7 períodos da história da igreja cristã. 7 pedaços da história da igreja cristã, que começa no ano 31 depois de Cristo, certo? Quando Jesus vai para o céu e os discípulos começam a pregar o Evangelho, o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecostes e surge a gênese da igreja cristã, a igreja primitiva. E aí, cada selo representa a continuidade dessa história da igreja cristã, as várias fases da igreja cristã, fase de poder, mas depois fase de apostasia, várias fases da igreja cristã. E isso começando ali no ano 31 depois de Cristo, com o surgimento da igreja cristã, até o 7º selo, que fala sobre a volta de Jesus. Tudo bem? Então, repetindo, cada selo representa uma fase, um pedaço da história da igreja cristã. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, porque além de estudarmos as profecias, quando nós pegamos a história comprova a veracidade da Bíblia. É fantástico, é maravilhoso. Então vale a pena nos aprofundarmos no Apocalipse. Ok, então
O sexto selo, ele fala dos momentos prévios da segunda vinda de Jesus. Se você ver o sexto selo, ali está falando de que os montes serão abalados, as ilhas desaparecerão. Momentos antes da volta de Cristo acontecerão coisas dramáticas, a estrutura da terra será abalada. E neste momento, não importa quem é rico, quem é pobre, quem é culto, quem é iletrado, não importa, neste momento, não vai fazer diferença nenhuma. Todos aqueles que não estiverem preparados para a volta de Jesus, eles vão dizer, está lá em Apocalipse 6, eles vão falar: caiam sobre nós os rochedos e os montes, porque nós não queremos ver a face daquele que está vindo, se referindo a Cristo, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode ficar de pé? O capítulo 6 termina, mas o capítulo 7 é o intervalo entre o sexto e o sétimo selo, porque logo em seguida do sexto selo vem o sétimo selo, capítulo 8, versículo 1, que ela diz: e houve silêncio no céu. Esse é o sétimo selo. Por que houve silêncio no céu? Porque a Bíblia nos ensina que na volta de Jesus, toda a divindade vai deixar o céu e vai, vamos dizer, invadir o nosso planeta. Jesus vai estar voltando, e o próprio Jesus disse que o Pai estará voltando com Ele, e o Espírito Santo já vai estar aqui. Toda a divindade vai invadir este planeta. Os anjos do céu, a Bíblia diz que todos os anjos do céu virão para resgatar, para buscar todos aqueles que se prepararam para a volta de Cristo. Por isso que haverá silêncio no céu. Este é o sétimo selo. Mas entre o sexto e o sétimo selo tem um intervalo, que é o capítulo 7. E o capítulo 7 responde à pergunta: quem é que poderá ficar de pé diante da volta de Jesus? Quem é que vai suster-se? Quem é que vai aguentar? Quem ficará de pé? O capítulo 7 tem uma resposta. A Bíblia diz que quem é que vai ficar de pé são os 144 mil. Vamos dar uma olhadinha então, vamos entender um pouco melhor, certo? Então olha só, vamos para Apocalipse capítulo 7 então. Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 ao 14. Eu costumo dizer que quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, Deus vai falar com você agora também. Eu peço que você deixe de lado todas as preocupações, as angústias, as conversas, as outras coisas, e concentre-se naquilo que Deus vai falar para você nesse instante. Temos informações muito interessantes aqui sobre este tema. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Então eu peço que você preste bem atenção naquilo que você vai ler. Então, vem a pergunta. Versículo 17, capítulo 6. Quem é que poderá suster-se? Quem vai poder ficar de pé? 7:1. Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Queridos, ventos em profecia significa guerras, conflitos. Os anjos de Deus ainda estão segurando isto, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, preste atenção nesse versículo aqui, versículo 4. Então, o que diz ali? Próxima palavrinha.
ouvi o número dos que foram selados, que era quanto? 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos lá, só voltando aqui. O povo de Deus vai ser selado. Os servos de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, serão selados. E nós já estudamos sobre o selamento, já no primeiro domingo aqui. Quem perdeu, perdeu, né? Mas o selamento é como se fosse uma autenticação final de que aquela pessoa pertence a Deus. Não é um selo visível que vai ser colocado na nossa testa, não, mas é um processo espiritual, onde nós decidimos seguir a Deus e Deus nos sela como pertencendo para sempre a Ele, nós pertencendo a Ele para todo sempre. É um processo espiritual, e este selamento ainda está para acontecer. E aqui diz que os 144 mil serão selados. Mas serão 144 mil pessoas apenas? No universo de 8 bilhões de pessoas? Aqui diz que estes 144 mil, no versículo 4, eles vêm de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5: da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Ok? Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Continua a leitura, versículo 9. Depois destas coisas, o que está escrito? Vi. Lembra no versículo 4 que eu fiz uma ênfase? O que diz ali? Olha só, versículo 4. Então ouvi o número. Eram quantos? 144 mil. Depois dessas coisas, diz o versículo 9: eu vi. Primeiro ele ouve, depois ele vê. E eis o que? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé. Quem é que poderá ficar de pé? Lembra a pergunta? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: preste atenção, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, voltando aqui, nessa segunda parte, versículo 9 em diante, João ele vê uma grande multidão, inumerável. Todos estavam vestidos de branco, significa pureza. Aí vem a pergunta: quem são estes? São aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras. Vestes, na Bíblia, tem o significado de vida, de caráter. Lavaram suas vestes, lavaram o seu caráter e as alvejaram no sangue precioso de Cristo, o sangue do Cordeiro. Muito bem, vamos tentar agora explicar isso daqui, tá certo?
Algumas pessoas chegaram para mim, desde ontem, falando: pastor, esse negócio de 144 mil para mim é muito complicado, eu não entendo. E eu falei: olha, eu acho que vai ser fácil, não vai ser difícil explicar isso não, tá bom? E não é complicado não. Vamos lá, vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, nós temos que entender: o número 144 mil, ele é simbólico ou é literal? Essa é uma discussão que muitas pessoas têm, pessoas sinceras. Não, eu acho que é simbólico. Tem grupos que pensam assim, outras denominações, não, é um número simbólico. Somente são 144 mil pessoas. Tem outros que dizem: não, é um número simbólico, é um número representativo. O que será que a Bíblia nos indica? Qual que é uma explicação mais coerente em relação a isso? Vamos lá. O número 144 mil, ele aparece dentro de uma profecia. O número 144 mil aparece inserido no meio de uma profecia cheia de simbolismos. Portanto, a princípio, ele deve ser tratado também de forma o quê? Simbólica. Se o número está inserido numa profecia cheia de simbolismos, pela coerência, pela hermenêutica, pelas leis de interpretação, nós devemos a princípio considerá-lo como também o que? Um número simbólico. Então nós temos aqui, ali são mencionados 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, nós lemos aqui, e de cada tribo, 12 mil. Então, se nós colocarmos assim, 12 vezes 12 vezes 1000, nós temos 144 mil, 12 tribos, que também podem ser 12 apóstolos, e esse número 1000 é um número de plenitude, ou seja, esse número 12, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representa o povo de Deus, os servos de Deus. No Antigo Testamento, os 12 tribos; no Novo Testamento, os 12 apóstolos. E 1000 é número de plenitude, de abrangência. Na Bíblia é isso. Não é um número restrito a apenas algumas pessoas, mas engloba a todas as pessoas. Ok? Agora, um outro aspecto importante, que as tribos de Israel, mencionadas aqui por João, 12 mil da tribo de tal, 12 mil da tribo de tal, 12 mil... Essas tribos de Israel não mais existiam no tempo de João. Elas não existiam mais. E elas existem hoje? Não existem mais. Você sabe, nós tivemos a diáspora. Os judeus, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Não existem mais as 12 tribos literais de Israel formadas e caracterizadas. Tá certo? Não existem mais. Já no tempo de João já não existia. Isso é outro indício de que este número aqui é um número simbólico e não literal. Outra coisa, no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Porque se nós formos considerar este número literal, nós só podemos dizer que quem vai ser salvo? 144 mil, que são da onde? Judeus. Tá certo? Ok? No Novo Testamento, lá diz o seguinte, que em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal e Senhor, não existe mais distinção étnica. Todos são iguais diante de Jesus. Todos têm oportunidade da salvação em Cristo. Tá certo? Então esse é um outro indício de que este número 144 mil é um número simbólico. E vou depois provar mais, colocando mais alguma coisa para você, para mostrar que este número é um número simbólico. Tá certo? Agora, esse é o ponto. Qual o relacionamento dos 144 mil com a grande multidão? Lembra quando nós começamos a ler, do versículo 1 ao 8, estava falando de 144 mil. Do versículo 9 em diante, está falando de uma grande multidão. Existem algumas ideias, algumas teorias em respeito, qual é o relacionamento
relação 144 mil, que nós entendemos como número simbólico, guarda isso daí, com a grande multidão. Tem gente que acredita assim, que a grande multidão faz parte dos 144 mil. Esse é um grupo muito pequeno que acredita nisso. A grande multidão faz parte dos 144 mil. Existe outro grupo, que é um grupo bem maior, que pensa assim, que os 144 mil faz parte da grande multidão. Mas tem um outro grupo de pessoas estudiosas que diz assim, os 144 mil e a grande multidão é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu participo dessa ideia. E vou provar para vocês. Muito simples. Vamos entender aqui. Olha só. Nós temos no Apocalipse 7, do versículos 1 ao 8, o que acontece ali? João, ele ouve o número dos selados. Quem é quem? 144 mil. Ele ouve o número dos selados. Tá certo? Então ali, número que serão selados e vem de todas as tribos de Israel. Ok? Do versículo 9 em diante, o que ele acontece? Ele vê. E ele vê o quê? Incontável, que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro e vem de todas as nações. Em outras palavras, é muito simples. João, ele ouve o número dos selados, 144 mil, aqueles que vão ficar de pé quando Cristo voltar. E quando João, ele olha e vê, ele vê o quê? Uma grande multidão. Deu para entender isso? Portanto, nós temos um indício fortíssimo de que os 144 mil, na realidade, será o quê? A grande multidão. Que grande multidão? Qual grande multidão? Que estarão de pé quando? Quando Jesus Cristo voltar. Adiantando aqui já a nossa conclusão, quando Cristo voltar, se você estiver vivo e preparado, você fará parte do quê? Que é o quê? Deu para entender? Nós vamos estudar um pouquinho mais. Vamos aprofundar só mais um pouquinho. Então olha só. Interessante que Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que nós lemos, lá diz que a grande multidão, ela está diante do trono. Olha aqui, olha. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Tá certo? Está na Bíblia. E o interessante é que lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, que também fala dos 144 mil, lá diz que os 144 mil estão diante do trono. Ou seja, uma outra evidência do quê? De que os 144 mil e a grande multidão é o mesmo povo, é o mesmo grupo. Tá certo? Vamos dar uma lidinha lá, Apocalipse 14, 3, só para a gente conferir, para não ter dúvida. Olha só. Capítulo 14:3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Eles sabem cantar um cântico que ninguém sabe. Um cântico de livramento que ninguém sabe cantar. Por quê? Porque somente os 144 mil, que é o número simbólico,
eles vão passar por uma experiência de tribulação, de dependência de Deus, que nenhuma outra pessoa da face da terra passou no passado. Vamos tentar melhor explicar isso daqui. Mas deu para acompanhar? Tudo bem? Está dando para entender? Ok, então vamos lá. Agora, o que diz? Nós sabemos, nós entendemos que temos uma revelação especial de Deus através dos escritos, do espírito de profecia, da Sra. White. O que diz o espírito de profecia sobre isso? Olha só, dois textos. Grande Conflito, páginas 648 e 649. Cantava um cântico novo, falando dos 144 mil. Cantava um cântico novo diante do trono, um cântico que ninguém podia aprender, senão 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, o hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto por causa da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. E estes, os 144 mil, são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, preste atenção, estes, falando dos 144 mil, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Trasladados da terra dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Rapidinho aqui para você entender, vamos lá. Então, nós já até conversamos um pouquinho nos outros domingos, por isso que é importante que você venha nos próximos também. Os 144 mil, ou esta grande multidão de salvos, que vai estar de pé quando Jesus Cristo voltar. Eles terão passado, ou eles vão passar por uma experiência de angústia, de perseguição, de dependência de Deus, que nenhuma outra pessoa passou na história deste mundo. Eles vão vivenciar acontecimentos que vão anteceder a segunda vinda de Cristo, que nenhuma outra pessoa vivenciou na história. E este grupo, esta multidão, por causa dessa experiência, eles terão um cântico de livramento, um cântico de alegria, quando Cristo voltar, um cântico que ninguém pode aprender, porque somente eles vão passar por essa experiência. Está dando para entender? Diga. Não faça pergunta difícil. Isso. Que morreram há muito tempo atrás, salvos. Ok, eu vou chegar nisso daí. Essa pergunta, essa questão é importantíssima para a gente poder entender. Tá certo? Eu vou chegar nisso daí. Então, olha só. Então, esses 144 mil, que é a grande multidão, eles vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. E serão trasladados, serão salvos, serão resgatados quando Cristo voltar, tá certo? Este é um grupo muito especial, porque estarão vivos, vão presenciar e vão vivenciar coisas que outras pessoas não vivenciaram. Pessoas que morreram antes não vivenciaram, ok? Tá certo? Eles vão passar pelas 7 pragas. A Bíblia diz que os salvos, os selados, não sofrerão nenhuma das pragas, mas eles estarão vivenciando, eles estarão passando por essa experiência, algo que quem já morreu, mesmo sendo fiel a Jesus, ele não vai ter essa experiência que os 144 mil terão. Está dando para entender? Agora, para
Preste bem atenção aqui para que possamos distinguir, separar. Veja bem, a pergunta, o questionamento da Valéria. Quando Jesus voltar, quando Cristo voltar, Ele vai dar uma palavra de ordem. E a gente vai estudar sobre isso, tá? Mais para frente. Ele vai dar uma palavra de ordem. Ele que é o Criador da vida, Ele vai dar uma palavra de ordem. Despertai, 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 vós todos que dormim no pó da terra. E todas as pessoas, de todas as épocas, desde Adão, elas vão que morreram fiéis a Deus, na volta de Cristo vão o quê? Ressuscitar. Que será também o que? Uma grande multidão. Os que ressuscitarem, eles vão ressuscitar como? Transformados e o que? Salvos. Salvos. Vão ir para o mesmo céu do que os 144 mil. A qualidade da salvação é a mesma, tá certo? Mas eu quero que você entenda que esta grande multidão de Apocalipse 7 especificamente está se referindo a todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Eles vão ter um cântico que ninguém vai poder cantar. Esta multidão de pessoas que vão ressuscitar estarão salvas, mas terão tido a mesma experiência intensa que os 144 mil terão? Não. Deu para entender? Eles não terão passado pelas 7 pragas, essa grande multidão que vai ressuscitar, não passaram pelas 7 pragas. Não estão acompanhando, por exemplo, Adão. Por exemplo, Adão vai ressuscitar quando Cristo voltar. Aquele homem de 4 metros de altura vai ressuscitar. Mas ele vai ter acompanhado os eventos finais, as 7 pragas. Ele não viu nada. Ele está salvo, mas ele não viu o quê? Nada. Mas os 144 mil sim. Deu para entender? Por isso que o cântico deles é diferente. Então, preste bem atenção aqui, vou repetir. A grande multidão de Apocalipse capítulo 7 se refere única e exclusivamente à grande multidão que estará viva por ocasião da volta de Cristo. É diferente da grande multidão que vai o quê? Que vai ressuscitar, que estará salva do mesmo jeito. Então, em termos práticos, se hoje você morrer, mas você é uma pessoa fiel a Deus, você vai morrer salvo em Cristo. Você vai ressuscitar quando Cristo voltar? Não. Tua salvação está garantida. Certo? Mas você vai fazer parte deste grupo dos 144 mil? Tá certo? Deu para entender? Clareou aqui agora um pouco? Respondi a pergunta, Valéria? Queridos, a grande notícia é que nós não devemos ter medo do que vai acontecer pela frente. Nós devemos nos preparar. Devemos estar em dia com a nossa vida. Devemos estar a nossa vida em dia com Deus, todos os dias. E que se for da vontade de Deus, que estejamos vivos por ocasião da volta de Cristo, você e eu faremos parte dos 144 mil. Amém? Não é um grupo, somos nós. Somos nós. Se estivermos o quê? Vivos quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, os 144 mil é quem? A grande multidão que estará viva. Quem é que pode ficar de pé? Os selados. Quem são selados? Os 144 mil. Que é quem? A grande multidão que será trasladada viva
quando Cristo voltar. Deu para entender, Net? Deu para entender? Mas eu quero continuar, indo já para uma parte final. Algumas características dos 144 mil, ou desta grande multidão. Apocalipse 14, versículos 4 e 5. Está falando dos 144 mil. Apocalipse 14, versículos 4 e 5. São estes. E agora eu quero, por favor, eu quero que você agora analise a sua própria vida. Porque se você quer fazer parte dos 144 mil, e eu também, as características aqui descritas na Bíblia precisam fazer parte da minha vida e da sua vida. São estes, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Na sua boca não se achou engano, não se achou mentira. Queridos, os 144 mil, eles falam a verdade. Por quê? Porque vivem a verdade. E onde está a verdade? Na palavra de Deus. Os 144 mil, na sua boca não tem engano, porque eles falam a verdade e vivem a verdade. Eles praticam aquilo que está escrito. O mais importante para os 144 mil é um assim diz o Senhor. Deus diz, os 144 mil obedecem. Eles não ficam questionando, não ficam duvidando, não ficam achando desculpas, não ficam tentando adaptar a Bíblia à sua vida, mas adaptam a sua vida à palavra de Deus. Eles falam a verdade, pois vivem a verdade no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, nas suas escolhas. Diz também que aqueles são virgens, porque não se macularam com mulheres. Claro, aqui não é no sentido literal. Mulheres na Bíblia, mulher na Bíblia, em profecia, simboliza igreja. Os 144 mil, eles são virgens. Por quê? Porque eles não têm nada de contaminação de Babilônia. Queridos, entenda bem uma coisa, na Bíblia só existe dois caminhos. Se você analisar o livro do Apocalipse, só existem dois tipos de igreja. Duas igrejas. Nós temos hoje, somente no Brasil, cerca de quase 3.000 denominações evangélicas dentro do cristianismo. Segundo a revista Época, a cada 3 dias surge uma nova denominação dentro do cristianismo aqui no Brasil. Tantas pessoas falando, e todo mundo diz ter a verdade. São tantas vozes, é o que a Bíblia chama de Babilônia. E Babilônia quer dizer confusão. Na Bíblia só existem dois caminhos: o de Caim e o de Abel, a porta estreita e a porta larga, o selo de Deus e o sinal da besta, o ímpio e o salvo, o joio e o trigo. E no Apocalipse, a igreja falsa e a igreja verdadeira. A igreja verdadeira está lá, em Apocalipse capítulo 12, representando a mulher vestida de branco, pureza, uma coroa na sua cabeça. E ele diz que esta igreja, a igreja de Deus verdadeira, tem duas características. Apocalipse 12:17: guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos.
Êxodo capítulo 20. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo. Tem que ter essas duas características. Ah lá, esta é a igreja verdadeira. Mas no Apocalipse também fala da igreja falsa, que é Babilônia. Grande confusão, misturas de doutrinas, misturas de ideias, misturas. É a grande Babilônia, Apocalipse capítulo 17. E os 144.000, eles não vão atrás daquilo que os pastores dizem. Os 144.000, eles não vão atrás daquilo que somente os padres, os clérigos, os pastores, os bispos dizem. Acima de tudo, os 144.000, eles vão atrás daquilo que Deus diz. Para eles, a palavra de Deus é o mais importante. E as pessoas que pregam para os 144.000 precisam pregar de acordo com a palavra de Deus. Senão é Babilônia, senão é engano. Outra coisa, falando de Babilônia, que é confusão. Babilônia é sinônimo das coisas que não tem nada a ver com Deus. Babilônia na Bíblia simboliza uma nação que sempre lutou contra Deus, sempre foi adversária do povo de Deus. Babilônia significa algo que não tem nada a ver com Deus, é confusão. São coisas que nos afastam de Deus. Queridos, entenda a mesma coisa. Não basta sair de Babilônia, Babilônia tem que sair de você. Não adianta apenas dizer: ah não, eu não sou mais pertencente a tal igreja, ou não sou mais pertencente. Não basta sair de Babilônia. Babilônia, ela precisa sair do seu coração, do meu coração. Ou seja, o meu coração precisa ser totalmente dedicado a Deus. Não pode ser um coração dividido. Jesus mesmo disse que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nós não podemos ter um coração dividido. Jesus, ele diz que quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Ou é, ou não é. Não basta sair de Babilônia. Babilônia precisa sair do seu coração e do meu coração. As influências de Babilônia. Muitas vezes podemos estar aqui dentro, mas Babilônia continua no nosso coração. Interessante, queridos, que Israel, o povo de Israel, saiu do Egito, lembra? Quando Deus tirou, através de Moisés, Israel do Egito, 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Deus libertou Israel do Egito através de Moisés. Mas todo aquele povo que saiu do Egito, aquele povo de coração duro, aquele povo murmurador, criticava Moisés o tempo todo, reclamava de tudo. Israel saiu do Egito, mas toda aquela geração que saiu do Egito, aquela geração de adultos que saiu do Egito, eles morreram no deserto, porque eles levaram o Egito com eles. Eles levaram as práticas do Egito no coração deles. Eles levaram a rebelião do Egito no coração deles. Eles levaram a crítica do Egito no coração deles. Eles levaram o amor ao Egito, o amor ao mundo no coração deles. Morreram todos no deserto. Estavam pertinho, bem pertinho da Canaã. Mas por causa da incredulidade, rebelião, dureza de coração, Deus disse: não, vocês não merecem entrar. E ficaram vagando mais 40 anos pelo deserto e morreram todos. Israel foi tirado do Egito, mas ele levou o Egito com ele. O interessante é que aí diz uma outra característica dos 144.000, que os 144.000 eles são o quê? Seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Os 144.000, eles seguem a Jesus Cristo. Eles amam a Jesus Cristo. Eles se relacionam com Jesus Cristo. Eles têm amizade com Jesus.
eles são compromissados com Cristo. São seguidores do Cordeiro, e o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Não importa o que Jesus pede, os 144 mil, eles obedecem. E fazem isso com grande alegria, com grande amor no coração, porque amam Jesus. Deus não quer que você o ame ou obedeça por medo, por obrigação, mas porque você o ama. Os 144 mil, eles são seguidores do Cordeiro. Você quer fazer parte dos 144 mil? Amém por isso. Então você precisa seguir o Cordeiro. Você precisa seguir a Jesus. Ah, mas como que eu posso seguir a Jesus? A primeira coisa é entregar o coração a Ele. Entregar a sua vida a Ele. E dizer para Jesus: Senhor, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas, mas eu estou entregando agora o meu coração. Eu quero seguir-te. Ser seguidor de Jesus é renunciar a algumas coisas por amor a Ele. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo nós não queremos renunciar nada. Que nem o jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, eu quero te seguir, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: uma coisinha só te falta. Se desprenda dos teus bens. Vem e segue-me. E aquele jovem retirou-se e foi embora. Muitas vezes nós queremos ter tudo deste mundo e ao mesmo tempo ter tudo de Deus. Não dá. Você precisa escolher. Deus está dando um grande privilégio para mim e para você, para que escolhamos fazer parte deste grupo, os 144 mil, caso estejamos vivos até a volta dele. Se não, continue fiel do mesmo jeito, porque você vai estar salvo também. Mas eu creio tanto que Jesus está tão próximo de voltar. Eu acredito que nós podemos fazer parte deste grande grupo de pessoas que estarão vivas, de pé, felizes, preparadas quando Cristo voltar. Tome essa decisão. Não deixe para depois, não. Faça parte deste grupo dos 144 mil. Eu quero convidar a você para cantarmos uma última música antes de irmos embora. E a música do Inário é o hino 150 do Inário, que fala justamente sobre a volta de Jesus. Muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de parar. Às vezes vem a dúvida, vem o receio, vem o medo. Mas queridos, você não precisa ter medo. Agora não é tempo de desistir. Hoje é o tempo de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Decida fazer parte dos 144 mil. E Deus vai te abençoar grandemente. Não desista. Continue firme nos caminhos de Deus. Se tem alguém aqui que precisa ainda decidir-se ao lado de Deus, faça isso agora. Tome essa decisão. E vamos cantar o hino 150 do Inário. Vai dar para projetar? 150 do Inário. Não desistir, porque Cristo vem logo. É um hino curto, é um hino alegre. Você sabe cantar este hino. Cante com todo o coração, cante com toda a alegria. E que este cântico faça parte da sua vida e da minha vida também. Decida fazer parte deste grupo de salvos, os 144 mil. Vamos levantar e vamos cantar 150 do nosso Inário. Dias há bem sei em que triste te sentes, mas não desista. Sei em que triste te sentes. Dias há bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém
palavra nos revela, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos traz luz. Nós tomamos a decisão, ó Deus, que pela tua graça e pela nossa fé em Jesus Cristo, nós queremos fazer parte deste grupo, 144 mil, aqueles que estarão vivos, preparados, felizes, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração. Queremos ser seguidores de Jesus onde quer que Ele vá, o nosso bom pastor. Dá-nos a tua paz, leva-nos para os nossos lares agora com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.